Estamos aqui com mais um podcast da Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo. Estou aqui ao lado do Alvimar, vice-presidente. Eu sou o Haroldo Ferreira, sou do Comitê de Comunicação, Marketing e Eventos da Câmara Portuguesa. E obrigado aí pela sua audiência. Já peço a vocês para fazer aquele joinha, ativar o sininho, porque a gente está vindo com uma proposta super interessante, trazer diversos conteúdos de valor para você que quer saber um pouco mais sobre empreendedorismo, negócios e internacionalização da sua empresa. Obrigado, Alvimar. Mais um dia a gente está junto aqui. Eu aqui agradeço pelo convite também, da gente estar aqui dando continuidade de mais um podcast da Câmara Portuguesa, e também quero apresentar aqui as pessoas que nós hoje vamos receber aqui no podcast, a Sabrina Machado e o Dr. Fábio Pimenta, do qual eles hoje já assumiram a cadeira da presidência do Comitê de Saúde da Câmara Portuguesa de Negócios do Estado do Espírito Santo. E eu queria apresentar e falar um pouquinho deles. Estão aqui na mesa com a gente. A Sabrina Machado, ela hoje trabalha na área de biomedicina, na parte de tricologia, e ela vai poder falar um pouco mais sobre isso. O Dr. Fábio Pimenta, que é médico, cirurgião plástico, ele também vai aqui apresentar um pouco, vai falar um pouco deles. E eu quero dar as boas-vindas para os dois aqui nesse podcast e que seja um bate-papo que a gente possa entender aqui aquilo que é importante de saúde para todos nós e o que a saúde pode fazer dentro da Câmara Portuguesa de Negócios do Estado do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, doutora Sabrina e doutor Fábio. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme. Eu queria dar as boas-vindas aqui para a doutora Sabrina Machado e pedir que você falasse um pouco de você, doutora Sabrina. Fale um pouco daquilo que você faz, quem é você e o que você veio fazer aqui hoje dentro da Câmara Portuguesa de Negócios do Estado do Espírito Santo. Obrigada, Alvimar, pelo convite, né? A gente está fazendo parte do comitê agora de saúde e eu sou biomédica, tricologista, então eu tenho uma especialização em tricologia. Várias pessoas às vezes não conhecem o que é a tricologia, então eu sou especialista em patologias do cabelo e do couro cabeludo. E para muitas pessoas, o cabelo e o couro cabeludo é só estético. Mas a gente vai mostrar aqui hoje, né, doutor Fábio? Sim. Que cabelo e couro cabeludo é saúde, porque eles são indicadores de saúde. Quando a gente tem um cabelo ruim, que está com queda, uma unha fraca, uma pele opaca e os dentes também enfraquecidos, isso significa que alguma coisa está errada dentro do seu corpo. Então é isso que a gente vai trazer aqui e mostrar como que através desses indicadores que são tão simples que a população dentro de casa pode perceber, eles precisam procurar um especialista para poder ter uma melhoria, uma melhor condição de saúde, uma melhor condição de vida, né? Então a gente está com o intuito hoje aqui no podcast de afinar isso, trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. É um prazer receber a doutora Sabrina aqui e também dizer que nós estamos sempre abertos a novas tecnologias que dentro da saúde. E quero pedir que o Dr. Fábio Pimenta também fale um pouco aqui. Quem é o Dr. Fábio Pimenta? Então, o Fábio Pimenta é cirurgião plástico, médico do exercício, que ao longo da trajetória, né, da cirurgia plástica, a gente, por ser cirurgião plástico brasileiro, que é uma das melhores cirurgias plásticas do mundo, a gente tem profissionais muito bem formados, né? Só que eu conseguia melhorar muito meu paciente, minha paciente, de fora para dentro, mas não conseguia fazer quase nada que melhorasse a condição de dentro para fora. Então, com algumas pós-graduações que a gente fez na área de bioquímica, metabolismo, medicina do exercício, aprendemos que existem maneiras de eu fazer uma plástica também de dentro para fora. Então, eu consigo melhorar o indivíduo de uma maneira integral, utilizando essas áreas de conhecimento. E uma coisa muito, muito interessante que a doutora Sabrina colocou é isso, né? De trazer informação de qualidade para esse público maravilhoso de vocês, onde o indivíduo possa identificar a possibilidade de um problema, e aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de escolher tanto o profissional quanto a especialidade, coisas que em muitos lugares na Europa e em Portugal também é quase impossível. Então, esse intercâmbio de conhecimentos e de informação vai facilitar muito isso, melhorando a qualidade de atendimento dos nossos irmãos portugueses, né?
E tanto aqui, eu acho que como lá também, vê muito essa questão de queda de cabelo, tá? Muito como estética, né? Mas aí nos bastidores, a gente conversando, você falou que é o corpo dando sinal, né? Se você cuidar, explica um pouquinho pra gente como vocês conseguem analisar isso, fazer realmente uma anamnese do que está acontecendo internamente por questão de queda de cabelo e essas partes mais relacionadas à tricologia. A queda de cabelo, quando a pessoa chega no consultório, geralmente ela está com muita queda, né? Porque é a principal queixa e a principal dor desse paciente. Só que por trás disso, a gente precisa analisar outras situações do organismo. Então, primeiro, estresse. Então, a gente precisa ver uma análise psicológica ali, mental, para ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Outra situação que a gente olha na anamnese é a questão do intestino. Cabelo tem tudo a ver com o intestino, ele é responsável por 80% da sua imunidade do corpo. E não é, muitas das vezes as pessoas pensam que meu intestino é bom, ele é regular. Mas será que ele está absorvendo tudo que precisa? Né? Isso não significa nada. Então a gente precisa identificar se eles não estão comendo errado. Temos alimentos inflamatórios que fazem com que esse intestino inflame e vai gerar sua queda de cabelo. E nisso a gente vai trabalhando também a parte de uma dieta alimentar saudável. E em alguns pontos também a gente vai analisar o fígado dessa pessoa, né? Uma esteatose hepática, aí vem os modos de vida todos de novo, né? Então depende dos hábitos alimentares, do estilo de vida, sedentarismo. Então está tudo muito associado. A tricologia integrativa com a medicina integrativa é um sucesso em tratamento da saúde do corpo. Eu falo que é um pilar, né? O corpo, a alma e a mente. Então, a gente tem que estar com os três em equilíbrio para que você consiga ter um cabelo de princesa, de príncipe. E tem as questões que são genéticas, né? Que a gente vê, claro, na imensa maioria que são homens, né? Que vai ter um determinado momento da idade, onde vai ter um aumento, uma predominância de determinado tipo hormonal, que vai fazer com que aquele folículo piloso, né? Que é por onde chega a nutrição para esse cabelo, vai se tornando escassa e aquele cabelo cai, que é a minha condição, né? Se o indivíduo está bem com ele mesmo em relação a essas condições, aquilo não gera prejuízo nenhum para ele, bacana, né? Eu venho de uma família que todos têm esse padrão de alopecia, né? De queda de cabelo. Mas se num dado momento aquilo gera algum desconforto, hoje a gente está no estado da arte dos transplantes capilares. E o indivíduo pode corrigir essa alteração, né? Eu venho de uma época onde a gente precisava tirar uma faixa, né, de couro cabeludo viável para selecionar folículo para poder fazer o implante. Hoje a técnica evoluiu absurdamente, fazendo com que a característica desses transplantes tenha uma qualidade estética muito maior. Só que o que normalmente a gente não vê, infelizmente, é passar para o paciente essa necessidade do cuidado que antecede a cirurgia e que ele vai precisar manter depois da cirurgia se ele quiser ter aquela área de transplante viável, saudável, com cabelo verdadeiramente saudável, forte, bonito. Então, essa parceria nossa aqui, né, da cirurgia plástica e a tricologia, visa exatamente isso. Ver a condição de saudabilidade desse indivíduo, não só avaliando a condição capilar, mas dando condição para que ele tenha uma condição capilar saudável desde antes da cirurgia, naqueles que têm indicação, até depois dela, para manter aquela cirurgia que hoje está no estado da arte, que dá resultado tão satisfatório para os pacientes, né? E quais seriam esses pontos de cuidado pré uma cirurgia? Isso tudo que eu falei para vocês agora, a respeito da sua alimentação, estilo de vida, a gente também faz na clínica procedimentos, né, que vão fazer uma melhoria desse folículo, tá? Então, a gente gera um fortalecimento desse folículo de dentro para fora e de fora para dentro, com as aplicações, lasers e outras técnicas que a gente usa. E eu libero o paciente para o procedimento cirúrgico e, após o procedimento, eu vou continuar com esse paciente, porque a alopecia androgenética, ela não tem cura, pessoal, ela tem controle. Então, não tem fórmula mágica. Você não vai lá, as pessoas acham que vão lá fazer o transplante, que vão ficar com o cabelo pro resto da vida. Não vão, vai cair de novo. Então, a gente precisa
inibir determinadas coisas que o seu organismo produz, que aí não vou, né, ficar colocando termo técnico, eu acho que não tem necessidade, a gente precisa inibir determinadas proteínas, enzimas, né, hormônios, ou acelerar esses processos para que esse folículo esteja saudável e aquele cabelo que foi implantado, ele permaneça ali, ancorado, porque senão ele vai voltar a cair. Eu fico até preocupado no meio dessa conversa aqui, viu, Haroldo? Porque fica até difícil para mim falar alguma coisa, mas como o Dr. Fábio disse aqui, é genético e a gente tem algumas condições e quando a gente está bem, e eu aqui no meio desse podcast aqui, eu estou meio que, né, meio que acuado aqui, o que falar. Você não está sozinho, não. Estou sozinho, não. Tá sozinho, não. Estou sozinho, não. Que bom. Também estou precisando. Eu fico feliz, mas desde já a gente sabe que é um assunto muito importante, é um assunto que hoje o mundo, né, o ser humano está preocupado também, além das suas outras condições, mas eu fico feliz de saber e pergunto aqui para o Dr. Fábio e para a doutora Sabrina, dentro dessas tendências todas hoje que está acontecendo hoje, né? Como é que vocês veem essas tendências? As tendências têm possibilidade de aumento entre essas informações, entre hoje o Espírito Santo Brasil com Portugal. Como é que vocês estão vendo hoje isso aí? Então, como a doutora Sabrina colocou, para que eu possa ocasionar uma melhoria na qualidade do cabelo, eu também não beneficio só o cabelo, né? Vou beneficiar a pele, vou beneficiar a unha. E se eu preciso fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação de saúde intestinal, hepática, metabólica, a gente não tem como selecionar e melhorar só uma área do indivíduo. A gente acaba melhorando o indivíduo como um todo. Então, essa maneira de encarar a saúde do ponto de vista integral, que é como verdadeiramente ela se perdeu ao longo do tempo por uma questão didática e mercadológica. Didática por quê? Porque a gente dividiu até nos cursos de graduação, né? Eu sou professor da graduação da medicina, o ser humano em pedacinhos, né? Cardíaca, renal, urinária, cerebral e tal. Só que se a gente juntar esses pedacinhos, a gente não forma um ser humano, né? O ser humano é um ser integral, um todo, indivisível, não tem um igual ao outro. Então, quando a gente consegue melhorar esse sistema interno, avaliando sistema por sistema, nós vamos ver que nós três aqui, os meninos, temos um grau de alopécia, maior ou menor. E a causa e a manutenção dessa condição em nós três pode ser diferente. A condição genética é a mesma, mas a individualidade bioquímica que cada um de nós tem faz com que a manifestação seja diferente e a maneira de tratar pode ser diferente. Isso fica fácil para o público entender que se nós sairmos daqui e formos para um restaurante almoçar e todo mundo comer a mesma comida, ninguém tem dúvida que cada um assimila essa mesma comida de uma maneira diferente. Por que no restante não? Né? Então, é uma maneira de ver esse paciente como um todo, levando em consideração não só os aspectos médicos, mas os aspectos biopsicossociais. Né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é muito mais complexo do que o conceito de doença. E até hoje, a nossa medicina é baseada no quê? No tratamento de doença, e não na manutenção nem na promoção da saúde. Isso a gente está muito à vontade em falar, porque teve uma reunião em Genebra, em dezembro de 22, onde a Organização Mundial de Saúde reconheceu isso. Nós temos que mudar o modelo. Não dá para continuar querendo prevenir doença crônica, que é o que mais mata a população no mundo. 78% das pessoas no mundo morrem de doença crônica não transmissível, né? Na forma de doença cardiovascular, cerebrovascular, câncer, focado na doença, porque a gente nunca evoluiu tanto no conhecimento médico, mas o número dessas doenças continua aumentando. A mortalidade, a morbidade continua aumentando. Então, o que a gente quer trazer com isso, né? A melhora da qualidade de vida e do atendimento dos nossos pacientes. E como isso, agora, desde dezembro de 22, passa a ser uma meta de 2030 e 2050 para o planeta, a gente quer colocar o Espírito Santo na vanguarda do que está acontecendo no restante do mundo. Então, um intercâmbio desse com os nossos irmãos portugueses é altamente salutar, pelo menos é o que a gente vislumbra, né?
E é um mercado que está realmente em expansão, né? Totalmente. Está muito aberto, O né? preconceito também caiu muito da parte dos homens, né? De só procurar um médico ou algum tratamento quando você está... Quando você precisa, doente. né? Então, esse trabalho de prevenção ele fica muito mais amplo quando a gente consegue chegar na pessoa antes, né? Então, e por que o mundo está preocupado com isso agora, né? Que era uma coisa que eu sempre fiquei, né? Porque como a gente fica do lado da ciência, você está vendo para onde a coisa está caminhando, o resultado dos estudos, você fala assim, gente, mas por que ninguém faz nada? Por que ninguém faz nada, né? Imagina que a perspectiva de aumento de população com mais de 60 anos vai duplicar no mundo até 2050. A com mais de 80 anos vai quadruplicar. Então passa a ser do interesse dos estados, já que a saúde é obrigação deles, nessa população que vai aumentar, que a gente já está vendo, a longevidade é uma realidade no planeta. Até 2013 era só nos países ricos, desenvolvidos. Hoje é no planeta Terra, né? Controle de natalidade também. Também. E isso isso está aumentando, né? A quantidade de idosos. É um fato. Mas como a gente vai estar lá? Então eu pergunto isso para os alunos, né? Que têm 20 e poucos anos. O que você está fazendo hoje para se sustentar saudável na velhice? Porque vocês estão preparados para viver o tanto de tempo que vocês vão viver? A maioria não sabe nem isso, porque não é uma área de preocupação deles nesse momento. Mas o adulto na meia-idade já fica preocupado com isso, porque ele sabe o que ele não quer. Eu não quero ficar dependente, eu não quero ficar no leito de um asilo ou de um hospital, eu não quero depender de pessoas para condições básicas, me alimentar, minha higiene. Então, se todo mundo não quer, cabe a pergunta, o que você está fazendo para isso não ser uma realidade? Porque você vai viver mais do que você espera. Só não vai ficar velho quem morre jovem. É isso aí. Né? Então, a gente, pensando nisso que o Dr. Fábio está dizendo aqui, eu entendo que tanto hoje é uma consciência, né, do Brasil, o Brasil está avançando mais e mais nessa vanguarda da medicina, né? E Portugal, hoje vocês mais ou menos acham que vai ser uma boa aceitação, há uma conscientização, como vocês têm visto isso lá em Portugal? Acredito que o mundo está preparado para isso, né? Portugal é um país que tem uma quantidade de pessoas já da meia-idade para frente. Então, eu acredito que seja uma necessidade deles, inclusive, ter uma medicina preventiva, profissionais da área da saúde que vão tratar exatamente a saúde e não a doença, que é o que a medicina tradicional hoje faz. A integrativa, que é o que a gente traz não é tão novo, mas é um termo ainda, né, um pouco explorado, é justamente a gente cuidar dessa saúde. Por isso que quando a gente trabalha cabelo, a gente sempre tem que olhar que ele não é só estético, né? Ele é um indicador. E através dele, a gente descobre muitas outras doenças. Doenças autoimunes, então, é muito comum num tratamento da tricologia, por exemplo. Tá? Então, você está dizendo, doutora Sabrina, que a gente está aqui uma janela aberta para que a gente possa também fazer aqui um intercâmbio, inclusive de profissionais que possam vir de Portugal para o Espírito Santo para discutir esse assunto e para também aprender aquilo de bom que tem hoje no mercado aqui capixaba, né? Com toda certeza. Nós estamos aqui, o Comitê de Saúde está aqui de portas abertas para esses profissionais que querem se capacitar naquilo que a gente faz, que a gente já está implementando aqui no Estado. E a gente também, para trazer pessoas que estejam interessadas em fazer um transplante capilar que tenha qualidade, fazer um tratamento metabolômico com o Dr. Fábio para envelhecer de forma saudável, que é o que ele pratica na clínica também, com bastante excelência. Então, eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas e mostrar para essas pessoas que isso existe. Né? O grande dilema é sempre mostrar esse conhecimento. E a gente está aberto para isso. A gente entrou na Câmara, não é, Alvimar, com esse intuito de realmente levar para Portugal e trazer de lá quem seja interessado em ter uma melhoria na saúde. E nós temos uma grande vantagem aqui, né? A gente pode dizer que, em termos da moeda, né, é bem aliciante, né, a questão da moeda. A questão da viabilidade financeira. Para alguém que está em Portugal vir fazer esse tratamento de alto padrão aqui no Brasil, a viabilidade financeira é super interessante, né?
E além da troca de informações que eu acredito que possam Sim. ter entre profissionais da área de saúde, né? Que eu acho que é importante também esse viés aí. Mas realmente... É uma oportunidade para o setor, né? Vamos dizer assim. É um Sim. setor da medicina que hoje o mundo todo, como o Dr. Fábio disse, está antenado, né? Só um parênteses, mas da área de profissionais da saúde. Da saúde. Porque eu sou biomédica e especialista em tricologia. Então, nós dois somos da área da saúde. Então, tem não sei, talvez se em Portugal também há biomedicina, uma enfermagem, um fisioterapeuta que quer se especializar na tricologia, que quer fazer uma especialização na parte hormonal, por exemplo, para dar uma melhor condição. Claro que dentro de seu parâmetro técnico daquilo que a especialidade dele, a formação dele permite. Mas nada impede que ele também se associe. Eu não estou junto com o Dr. Fábio? Então, a gente é um só ali dentro da clínica tratando nossos pacientes. Então, isso é ser integrativo, é você trazer o que tem de melhor para esse paciente, dando a cada profissional as expertises que eles possuem, né? Então, a gente também mostrar isso, uma forma de um ganho financeiro para eles melhor, né? Com essa abordagem mais voltada para o lado do negócio em si, das clínicas que tem lá, daquilo que eles fazem, a gente também pode ajudar nesse aspecto econômico, né? E olha, assim, quantos conceitos aqui a gente citou, né? Então, assim, respondendo a tua primeira questão, acho vantajoso? Muito, né? Porque quando chega na Organização Mundial de Saúde, na Organização das Nações Unidas, na Organização Pan-Americana de Saúde, na OPAS, é porque é uma necessidade do planeta. E a Europa né, sinônimo de velho mundo. Então, nós vimos agora na última pandemia da Covid-19 o que aconteceu lá na Lombardia, que foi a porta de entrada na Itália. A população da Lombardia, a média de faixa etária, era 79 anos e 6 meses. E com pelo menos 3 doenças, e eles fumam. Então, fica fácil entender por que aquela condição foi um estrago para a cidade. Então, qual é a minha condição de saúde? Hoje, o mundo quer combater a síndrome da fragilidade, que é o idoso frágil. Ele é frágil para tudo. Ele não consegue subir uma escada, descer uma escada, sentar e levantar sozinho de uma cadeira sem o auxílio de um corrimão, de uma bengala, de uma cadeira de rodas. Como é que está o sistema imunológico, o sistema de defesa dele? Está em frangalhos. Então, qualquer coisa que acomete, como foi aquela situação de um vírus novo, é uma avalanche de mortalidade, né? Então, o que a gente quer combater é isso. Então, é assim, completamente viável. As oportunidades tem essas que a doutora Sabrina colocou, mas tem N outras, né? Que agora a gente tem a facilidade pós-pandemia do treinamento e dos cursos online. Então, isso também facilita muito com aquela parte que é teórica. Outra questão que é muito importante, que essa reunião de Genebra foi objetivamente para trabalhar 3 conceitos. E qual a importância disso, né? Para que trabalhar conceito? Geralmente, conceito é aquela parte chata que a gente não quer e a gente pula, vira página, né? Mas isso daqui é uma maneira de a gente trabalhar conceito, porque nós estamos trabalhando o que aqui? Informação. E uma informação qual? De qualidade. A informação de qualidade, ela agrega na vida do indivíduo, desde que o conceito seja estabelecido. O que eu falo é o que o meu paciente, meu cliente ou meu ouvinte final está entendendo? Se sim, a comunicação foi perfeita. Se não, ela não cumpriu o objetivo básico dela. Então, quando a gente trabalha conceito, isso é muito importante. E a Organização Mundial de Saúde fez isso porque ela viu que as evidências científicas que tratavam daqueles assuntos chegavam a conclusões diferentes por erro de conceito. Então, olha como isso é importante. Então, a gente conceituar, por exemplo, que a gente está falando aqui de medicina integrada, integrativa, né? Isso foi um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 1960, em grandes universidades, onde médico, educador físico, nutricionista, fisioterapeutas, terapeutas holísticos, eles se uniam ao redor de um mesmo paciente para ver que se cada um dentro da sua área de especialidade, corroborando com aquela condição daquele paciente, oferecia mais qualidade de vida a ele do que um tratamento simplesmente para tratar uma doença. E viu que sim. Então, hoje, as coisas, né, vão passando com o tempo e, por falta de conceito, geram conhecimentos e posturas diferentes. Às vezes, um médico clássico da medicina clássica acha que a medicina integrativa é algo
fantasioso, é algo que não tem evidência científica robusta e é algo que vai tirar o paciente dele no consultório. Quando eu ouço isso, eu fico assim, com muita pena, porque é falta de conhecimento básico, do conceito. Porque o que é a medicina integrativa? É nós todos da área de saúde trabalharmos juntos em prol do nosso paciente. Sim. E lembrando que o paciente pode ser eu, né? E quando eu estava conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do Espírito Santo, eu fiz o primeiro simpósio de prevenção da saúde do médico. Isso foi em 2020. Primeiro simpósio. Metade minha ficava muito feliz que era o primeiro simpósio, a outra metade ficava muito triste, porque a gente está no século XXI fazendo o primeiro simpósio. Então, assim, o médico não se cuida. E é fácil de entender, né? Na formação, na graduação, a gente aprende a tratar a doença, a gente não aprende a cuidar de saúde. Então, ele adoece das mesmas causas que os seus pacientes que ele trata também adoecem. E não deveria ser assim, já que ele conhece a fisiologia, a anatomia, a bioquímica, a gente conhece, faz parte da nossa área, né? Então, esses conhecimentos vêm para corroborar, para somar a medicina clássica. Porque não se enganem os senhores, não tem nada melhor para salvar vida, tratar doença que a nossa medicina clássica. Qual é o que falta, a pobreza e que essa nossa prática auxilia? A manutenção da saúde, a prevenção primária, evitar que a doença não aconteça ou que aconteça na fase realmente final da vida, né? Porque o nosso sistema de iluminação aqui que é fantástico. Do momento que vocês colocam o LED ou a lâmpada até o momento que ela queima, que ela apaga, ela ilumina na sua plenitude. A gente não é assim, né? A gente vai, passa uma fase da vida que você está na melhor fase, você produz luz, você é produtivo, de repente vai caindo, até você estar um fio de vela e fica anos daquele jeito. O ideal que a gente quer é que a gente funcione como uma lâmpada dessa, na maior parte do tempo possível de vida útil. Então o mundo entendeu isso. E nesse sentido eu acho que a gente tem muito a colaborar, porque as pesquisas estão nessa área. Eu dou aula em pós-graduações, tanto aqui no Espírito Santo quanto em São Paulo, de assuntos relacionados à longevidade com saúde. E se eu fico 2 meses, 3 meses sem atualizar, às vezes eu não dou conta de ler tanta coisa que saiu naquele intervalo de tempo. Então o mundo está sequioso de informação acerca disso e tem muita coisa boa sendo produzida que a gente pode usar no nosso dia a dia. E por que não usa? Porque ainda é um conhecimento que não está difundido. Então conhecimento, eu costumo falar, a gente vai ficando velho e vai ficando com essas coisas, né? Um monte de coisa de ditados e tal, né? Mas conhecimento é uma das poucas coisas que quando a gente divide ele se multiplica. Então esse eu acho que é o legado, eu acho que isso que a gente pode fomentar e deixar para nós, porque quem faz isso faz consigo na sua vida, para sua família, para os amigos, para os pacientes e, por que não, para os colegas, né? E pensando nisso, né, é interessante a gente estar falando sobre isso aqui, me chama a atenção porque a gente, como o Dr. Fábio disse, o primeiro simpósio, né, Dr. Fábio, que você participou e com todos os dados que hoje a gente tem aí, mercadológico e tudo mais, a Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo também está vindo com uma questão de inovação, tecnologia, como sendo a primeira Câmara no Brasil a ter um comitê focado em saúde. Nenhuma outra Câmara no Brasil tem um comitê. Estamos honrados, né? Focado na área de saúde. Nós estamos no lugar certo, bonito, né? Na foto. E a gente, pensando nisso, e o objetivo da Câmara foi exatamente isso, nós vamos estar abrindo as portas, né, para um mercado e abrindo para uma comunidade também portuguesa, né, luso-brasileira também. Nós estamos aqui envolvidos nessa comunidade para dizer que nós estamos abertos, inclusive, para falar com outras câmaras também que estão no Brasil. Quem sabe a gente não faz um simpósio, não é não? Exatamente. Olha. Pode ser um próximo evento nosso que a gente pode pensar e é para isso que vocês estão aí na cadeira, né, do Comitê de Saúde, justamente para poder organizar isso. Vamos fazer. E somos os primeiros, tanto no Brasil como no resto das câmaras hoje do mundo, que tem um comitê da área de saúde. Olha que maravilha que começou aqui do Espírito Santo, então, né? Isso é um dado que eu não sabia. As câmaras tendem a fomentar negócios. E o melhor negócio da vida, que é a saúde, não fomentam. Então, olha que coisa, né? Isso é a importância do conceito estar enraizado. Né? Porque além dos profissionais da saúde
e terem um conceito e lutarem por um bem comum, outras áreas também podem entrar nessa jornada, Sim, né? claro, sim. com Então, certeza. A ciência não evolui sozinha, ela depende das outras áreas para evoluir, né? A biotecnologia. Então, a gente precisa muito dessa integração. Aí que entra essa coisa da Tá integrativa. vendo? A gente volta à precisa integrativa disso. novamente. E aí como funciona, né? Como um todo. Nós somos seres integrativos, Exato. não tem como a gente ser loteado. Separado. A Um medicina foi coração loteada. andante, um couro cabeludo andante, não é, Não né? existe isso. E o que vai acontecer, hoje nós estamos nesse bate-papo aqui, o que vai acontecer é que essa cadeira do Comitê de Saúde, ela vai criar experiências, ela vai começar a trazer algo novo, porque como é a primeiro neste momento, né, a gente pode nos perguntar qual a experiência que hoje vocês têm, mas essa experiência ela vai ser construída ao longo do tempo. E isso que vai ser legal aqui na Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo, que tudo está sendo uma experiência nova, com todos os comitês, né, todos os comitês que estão hoje definidos dentro da Câmara para que a gente possa criar novos momentos, novos espaços, e a saúde é esse novo espaço, é esse novo momento para que a gente possa estar falando com profissionais de Portugal, pacientes de Portugal que queiram vir para o Espírito Santo, ou profissionais daqui que queiram ir para lá, ou ao contrário, e isso vai nos trazer muita experiência e vamos poder colaborar, né, com essas novas experiências. Então, isso aí é uma coisa nova, né, Haroldo? Isso é muito bacana e é o papel da Câmara Portuguesa, né? Criar essas conexões, essas pontes. Então, se você que está assistindo a gente tem interesse nesse assunto, pode mandar uma mensagem aqui para a gente. Tem interesse em se associar à Câmara também, tem o site aqui embaixo, já vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, vão ter todas as informações. Você entra em contato, preenche uma ficha, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para viabilizar a entrada e as conexões. Então, isso é super importante, eu acho que é um papel fundamental aí para a Câmara, e a gente está com um desafio novo. Eu também entrei no comitê recentemente, então a gente tem muita coisa para desbravar aí. O bom é que a gente está sendo pioneiro, né? Não é? Então, a gente vai errar e acertar junto. Com certeza. E isso vai nos trazer aí alguns dados, né, que a gente tem falado muito informar dados, informar BIs aí que vão dar informação para outros, né? É um desbravar de um novo caminho. Como bom portugueses, nós somos desbravadores, né? Então, a gente quer criar aí e ter esse cuidado com essa iniciativa. E eu falo para todos também, como o Haroldo disse aqui, para aqueles que querem mais informação, na nossa página tem o contato, né, dos presidentes dos comitês, cada um deles está lá. Existe um organograma que você pode acessar na Câmara, na página da Câmara Portuguesa, e você vai poder conhecer cada presidente de comitê e os assuntos que vão estar sendo divulgados ao longo deste ano. Então, nosso podcast é só mais um daqueles que ainda vão vir com todos os presidentes de comitê. Não é isso, Haroldo? Isso aí. E para fechar, fazer uma perguntinha para os dois, assim, o que vocês acreditam com o futuro da medicina, esses avanços tecnológicos e essa possibilidade de quebrar fronteiras, né, nessa área da saúde integrativa, como os países e as áreas podem se conectar para atingir um resultado mais rápido, como esse que você falou que a ONU e as organizações estão buscando? É uma pergunta complexa. É complexa, mas assim, um ponto de vista que eu vejo que é um facilitador hoje é a internet. Então, consultas online possibilita a gente estar em qualquer lugar do mundo. Então, já é um primeiro passo. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer online, né? Mas já é uma forma da gente contribuir para que essas pessoas tenham um pouco desse conhecimento, para que elas saibam o que está acontecendo na saúde delas, e aí sim startar. Em relação aos profissionais, como o Dr. Fábio falou, é um facilitador, porque a gente pode, na parte teórica, né, levar esse conhecimento a eles via internet, e eles podem vir aqui fazer uma residência, porque a gente não está desmerecendo a questão da estética. Na verdade, a gente estava falando isso até quando a gente chegou, né? O primeiro impacto ele é visual.
Então, a pessoa só se incomoda com a perda de cabelo porque aquilo dá um impacto na autoestima dela. Mas por trás disso tem muitas outras coisas. Então, aqui o Brasil ele é referência na área estética, referência em transplante capilar, referência em cirurgias plásticas, referência em harmonização facial, né, na parte de dente. Então, assim, nós temos excelentes profissionais na área da saúde. E a gente não precisa só pensar na questão da saúde em si, mas também como uma junção de negócios que a gente quer fazer. Né? Levar a melhoria da condição também de negócio para esses profissionais lá de Portugal. E para aqueles que precisam e querem ser nossos pacientes, a clínica está de braços abertos, viu, pessoal? Somos à disposição. Fala um pouquinho, né, doutor Fábio? Acho que você perguntou, mas eu acabei respondendo mais coisas. Eu adoro isso. Eu adoro. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? Que é recente. E por que a gente já faz? Porque para nós, né, que estamos na docência e já tem um viés de pesquisa nessa área, né? A gente faz pesquisa em metabolômica. Isso já era sinalizado pela ciência há muito tempo. Então, agora a gente ganha essa pujança de organizações como a OMS, como a ONU. Mas a gente já faz isso na prática diária há alguns anos, né? Então, isso dá muita confiança em vir aqui e falar essas coisas que a gente fala. E no paciente que a gente recebe, e depois de fazer essa análise metabolômica, fala, olha, o caminho que está sendo mostrado na sua situação é essa. Porque a gente agora está vivendo essa coisa da personalização da medicina. Por quê? Porque já entendeu que cada um é um, né? Então, a gente tem ferramentas para entender como cada um funciona, né? É mais trabalhoso? Sem dúvida nenhuma. Mas é o que todo mundo busca, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem muita confiança que o resultado chega. Por quê? Porque você está dando as condições, né? É bem diferente de eu fazer uma exigência de um resultado onde eu não ofereço as condições, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma parceria muito profícua, tanto de conhecimento, quanto de pesquisa, quanto de negócios. Porque a pesquisa hoje é fomentada pelos negócios, né? Porque a pesquisa custa. Ok? E às vezes a gente tem projetos brilhantes, fantásticos, que não podem ir adiante porque não tem fomento. Então, isso é uma coisa auxilia a outra. A outra que eu acho fantástica é que para esse crescimento dessas áreas do conhecimento, nós precisamos de todos. Ninguém fica de fora. Vai ficar de fora aquele que não quiser colaborar, participar, porque a gente precisa da expertise de todos para que isso aconteça. E nós já vivemos a era onde a maior riqueza era quem tinha mais posses de terras. Depois veio a Revolução Industrial. Agora nós estamos vivendo a Revolução da Comunicação. Então é isso aqui. Isso aqui rompe barreiras. Olha a audiência de um podcast desse que pode ter no mundo todo, né? Se colocar uma legenda traduzindo para a língua daquele país, abriu. Então, eu acho que só tem esses pontos de benefício. As dificuldades existem? Claro que existem e tem dificuldades em tudo na vida. E ela tem uma finalidade muito boa, que é fazer com que a gente melhore, corrija rotas, se torne mais robusto, né? Nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, ele evoluiu desde a gente, homem, caçador, coletor, até hoje, por conta disso. Se fosse só um mar de rosas, provavelmente a gente não estava aqui, né? Então, é a gente utilizar dessas informações de uma maneira inteligente que possa beneficiar a vida do ser humano. Porque se a gente conseguir isso, o restante vem. Muito bom, muito bom. Muito bom. Haroldo, fala um pouquinho para a gente aí o que nós temos que fazer para poder acessar aí aqueles que quiserem. Vou dar minhas palavrinhas finais, só vou pegar uma colinha aqui para a gente poder também falar dos nossos associados, né? Sim. Que viabiliza isso tudo. Então, a gente tem nos nossos associados a EDP, a Mercocamp, a Valor Investimentos, MTR Transporte, a Solo Contact Center, a Furtado Nemer Advogados, a Photonvix, a BHD Comunicação, a Sabrina Machado Terapia Capilar. Então, obrigado a todos os associados. E a nós, né? A clínica é o Instituto Fábio Pimenta. O Instituto Fábio Pimenta, acrescentar aqui. Sim. Então, você que curte a gente, já segue a gente também no Instagram, que é cpn.es. Lá vão ter os cortes,
informações sobre a Câmara, como se associar, dicas, curiosidades sobre Portugal. Então lá tem um conteúdo bem diversificado, bem interessante, que convido a todos a entrarem lá na página. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Fica por aqui. Obrigado pelo convite. E até o próximo podcast. Um abraço. Obrigada. Nossa, que agradecemos.